um espelho, a imagem dele. Amém? Então, quando temos comunhão com Deus, nós começamos já a nos tornar parecidos com Deus. Porque esse sempre foi o plano original. O plano original de Deus sempre foi que nós sejamos dominadores desse mundo. Salmos, no capítulo 8, diz que quando Deus criou a gente, Ele fez a gente um pouco menor do que Ele. E de glória e de honra nos coroou. Agora, nós estamos vendo isso em nós, na igreja? Ainda não, mas estamos correndo para isso. Estamos sendo aperfeiçoados para isso. Estamos em comunhão com Deus para isso. Para que Deus possa nos transformar de glória em glória, como a imagem e semelhança dEle, como por um espelho. Você olha um espelho e você vê quem? Você vê você. E como você quer se tornar? Alguns não tem muito jeito. Haja coisa para produto químico para ajeitar, mas... Estou brincando. Mas você olha para o espelho e você tem uma imagem na sua cabeça e você quer se ajeitar para ficar daquela forma, né? Então, como por um espelho, você está diante de Deus e você começa a ser transformado à imagem dele. Amém? Essa é a intenção da comunhão com Deus, para que nós sejamos transformados à sua imagem e semelhança. Sejamos transformados de glória em glória. Amém? Deixa eu ver aqui a apostila para eu não perder, para onde é que nós vamos agora. Glória a Deus. Então agora nós vamos para o outro ponto, tá na sua... ainda não temos a apostila, né? Desculpa. Então, Magno, você pode fazer essa pergunta para mim. Magno, então como é que nós desenvolvemos a comunhão? A chave é, nós desenvolvemos a nossa comunhão através da oração. Diga oração. Não, diga mais uma vez para você me convencer. Oração. Diga assim, eu sou um crente que ora. Glória a Deus. Então, essa é a ferramenta que nós temos para que nós possamos desenvolver comunhão com Deus. Olha o que diz a apostila, eu fiz questão de anotar aqui. Poucas coisas são mais importantes na vida cristã do que a oração. Oração é ter comunhão com Deus, é estar ligado com Ele, é unir os céus à terra. Amém? Que bênção. Então, oração. A oração é a ferramenta que nós temos para que nós possamos começarmos a recebermos e também compartilharmos coisas com Deus. Para que Deus possa começar a compartilhar do seu caráter para nós, da sua influência, nós precisamos orar. E de fato, irmãos, nós temos alguns tópicos na apostila, mas eu vou meio que dar uma pulada nisso, porque nós, como Igreja Verbo da Vida de Caucaia, nós temos uma chamada para oração em línguas. Amém? E de fato, não existe uma oração mais eficaz do que a oração em línguas para que nós possamos receber a influência do próprio Espírito de Deus em nós. Diga amém. Então, a apostila vai ensinar, nós precisamos orar para que nós possamos, né, ter comunhão com Deus. Ele vai ensinar sobre a oração de petição, sobre a oração de rendição de graças. Existem vários tipos de oração. Mas para que você possa ficar fé nisso mesmo, tem alguns livros que a gente pode indicar. Tem um que é Oração que Prevalece, do irmão Kenneth Hagin. Tem outros títulos, O Segredo da Oração, também do irmão Kenneth Hagin. E alguns outros livros você pode estar procurando o pastor Damex depois, para se aprofundar em oração, porque você precisa se aprofundar na comunhão com Deus. Amém? Também temos o Rema, que vai ensinar sobre isso em 7 aulas específicas sobre oração. Amém? O nome da matéria é a oração que prevalece para a paz. Então, nós vamos ver cada tipo de oração. Mas eu quero abordar, irmãos, a oração em línguas. Porque, irmãos, de fato, eu gosto de pensar assim. Existe assunto dízimos e ofertas. Nós temos assuntos, sei lá, um assunto aí, fé. Temos vários assuntos na Bíblia, mas são poucos assuntos na Bíblia, irmãos, que existe um capítulo específico para explicar sobre alguma coisa. E nós temos um capítulo inteirinho, 1 Coríntios capítulo 14, só falando sobre oração em línguas. Sobre a prática de oração em línguas. Lá no versículo 2 vai dizer assim, aquele que ora em línguas, ele fala mistérios com Deus. Ou é o 4? Vamos abrir lá, desculpa. 1 Coríntios no capítulo 14, bem rápido, espadas para o ar.
É isso mesmo. Versículo 2, ó, olha o que diz, ó. Pois o que fala em língua não fala a homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Existe uma tradição americana, Mofai, que diz assim, ó, aquele que ora em línguas, ele fala segredos divinos com Deus. E o que seriam esses segredos divinos? São compartilhamentos, irmãos. Compartilhamentos de informações para você. Então, Deus, irmãos, ele desenvolveu essa ferramenta no Novo Testamento. Os crentes da antiga aliança não oravam em línguas. Davi não orava em línguas. Saul não orava em línguas. Quem mais? Moisés não orava em línguas. Amém? Isso já é algo para a gente pensar. Esses grandes homens de Deus não oravam em línguas, mas depois da obra redentiva de Jesus, Jesus fez questão de desenvolver, de nos dar essa ferramenta no Novo Testamento, na Nova Aliança. Será que isso não é importante? É claro que é importante. De fato, é de suma importância para as nossas vidas, irmãos, a oração em línguas. Porque às vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São palavras que a gente não consegue entender, mas Deus entende. Deus entende. Amém? Então, para desenvolvermos comunhão com Deus, irmãos, nós precisamos orar e principalmente orar em línguas. Principalmente orar em línguas. Amém? Você está aqui? Quem já foi, diz amém. Oh, estão atentos. Glória a Deus. Deixa eu me achar aqui. Assim, ó, lá em Mateus, ou João, no capítulo 16, ainda falando sobre a oração. João, no capítulo 16, abra lá, por favor. João, no capítulo 16, versículo 23 e 24, diz assim, ó. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia, que bênção, irmãos. Esse aqui é o próprio Jesus falando a respeito de oração. Né? Os discípulos, eles tinham a presença física de Jesus, então não tinham nascido de novo ainda, porque só nascia de novo depois que Jesus fizesse toda a obra que ele tinha que fazer. Mas Jesus já está dando um toque aqui, como é que eles deveriam orar e como nós devemos orar. Hoje nós devemos orar pedindo a Deus em nome de Jesus. Amém? Não é para pedir no nome do Espírito Santo. Não é para em nome de Deus. Não. Existe uma regra bem específica e bem clara aqui. E para que nós tenhamos as nossas respostas de oração, para que nós tenhamos respostas à nossa vida de oração, eu ia falar ao contrário. Nós precisamos, irmãos, orar como a Bíblia nos ensina. Amém? E a Bíblia diz, para pedirmos a Deus no nome de Jesus. Então, muita gente se perde aí e às vezes não tem uma vida eficaz de oração e, sei lá, até experiências de... A gente vê muito, né? Eu, pelo menos, que já tenho um tempinho já na fé, a gente vê o pessoal, por exemplo, expulsando o demônio no sangue de Jesus. O sangue de Jesus te repreenda. Mas a Bíblia não ensina que o sangue de Jesus repreende demônio. A Bíblia diz que nós devemos expulsar demônios no nome de Jesus. Então é no nome de Jesus que nós devemos desenvolver a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração, em nome de Jesus. Você entende isso? Quem vai usar o nome de Jesus aqui? Não tenha medo de usar o nome de Jesus. De fato, Ele é a nossa chave da autoridade. Ele mesmo diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu vos entrego. Como nós utilizamos essa autoridade que Deus nos deu? Através do nome dEle. O nome dEle é a nossa procuração. Esse é um termo jurídico, né, que a gente fala, a gente que é do Verbo da Vida. Uma procuração. Quando você tem uma procuração no nome de alguém, você pode fazer tudo
por aquela pessoa. Se eu tenho uma procuração no nome do pastor Rubênio, eu posso ir lá no banco e sacar toda a riqueza. Aleluia. Todo o dinheiro dele lá no banco. Verdade. Se eu tiver uma procuração no nome de qualquer pessoa, eu posso ir lá e tirar um empréstimo para mim, tirar uma casa no nome dessa pessoa, por causa da procuração. Então, Deus nos deu, aliás, Jesus nos deu o nome dele como uma procuração, para que nós possamos usar e fazer tudo aquilo que ele faria. E termos tudo aquilo que ele tem. Isso é comunhão, compartilhar. Ele nos deu esse nome. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Vamos avançar. Aleluia. Isso é importante. Aqui na apostila também nos ressalta a importância de, na nossa vida de oração, depois de orarmos, nós precisamos vigiar com ações de graça. Diga, vigiar com ações de graça. Muitas vezes, irmãos, nós oramos e a resposta não é imediata. Amém? Você concorda comigo? Você ora e às vezes não acontece nada. Mas nós precisamos entender que quando nós usamos o nome de Jesus em oração, quando nós falamos e damos uma ordem no nome de Jesus, a ordem, o poder no nome, ele vai atacar a raiz do problema. Amém? Ele vai atacar a raiz do problema. E muitas vezes, como aconteceu com Jesus, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Quantos lembram dessa passagem? Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela ficou do mesmo jeito. Eles saíram, foram fazer o que tinham para fazer, eu não lembro o que era. No outro dia eles passaram. No outro dia eles passaram no mesmo lugar, e quando eles olharam para a árvore tinha secado desde as raízes. É legal esse detalhe que a Bíblia traz. Ela secou desde as raízes. Então, muitas vezes nós usamos o nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos alguma coisa, e não acontece nada. Mas, irmãos, não se engane, nós temos um poder e uma autoridade no mundo espiritual. O nome de Jesus, o poder do nome de Jesus está no mundo espiritual. E quando nós damos uma ordem, essa ordem ela é dada e está feito. A Bíblia diz que ele inclina os ouvidos para ouvir a oração do justo. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o que você pediu. Ele está ouvindo o que você declarou. Ele está ouvindo que você usou o nome de Jesus. Então, ele vai cumprir a palavra dele. Agora, enquanto isso não se manifesta, nós devemos vigiar com ações de graça. O problema de muita gente, de muito cristão, é porque ele ora, ele usa o nome de Jesus, ele faz tudo bem direitinho, e a coisa não se manifesta automaticamente, e ela diz, não aconteceu nada. E essa declaração já invalidou toda a oração que ele fez. Diga amém. Você ora, não aconteceu nada, você continua rendendo graças. Não aconteceu nada, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque minhas contas estão pagas. Está lá a Enel gritando ali na porta da sua geladeira. Gritando. Mas você olha, Pai, eu te rendo graças, porque minhas contas estão pagas. Você entende? Você está com uma unha encravada, você orou, vai curar. Mas aí você ora, não aconteceu nada, esse negócio de oração não funciona. Meu Deus, está doendo tanto, não sei, e começa a murmurar. Isso não é vigiar a sua oração. Você precisa ter cuidado, depois que você ora, você precisa ter cuidado com aquilo que você vai falar, para não anular a sua oração. É possível, na verdade, o grande problema das pessoas, dos crentes, é que elas oram e fazem tudo bem direitinho, mas depois elas estão anulando com a falta de fé, com uma declaração de falta de fé, com uma dúvida, será que deu certo mesmo? Pronto, anulou a sua oração. Amém? O que Jesus diz lá em Marcos 11, 23? Aleluia. Toda a Bíblia dos crentes do Verbo da Vida tem que cair. E quando ela cair, ela tem que abrir em Marcos 11, 23. Amém? Você é do Verbo da Vida? Ora, se dissermos a esse monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidarmos no nosso coração. E não duvidarmos no nosso coração. Não duvidarmos. Se você orou e falou, será que aconteceu? Você duvidou no seu coração. Alô? Você está entendendo como a fé funciona, como a oração funciona? Então, se dissermos, lance-te no mar, não duvidarmos no nosso coração, mas que se fará aquilo que nós dissemos, tudo que ele disser será feito. Amém? Então, orou, vigia a tua boca. Orou, guarda a tua boca, porque se você declarou algo, vai acontecer, irmãos. Se você pediu, em nome de Jesus, conforme a vontade de Deus, amém, vai acontecer. Às vezes tem os contratempos, né? Como em Daniel. Daniel orou, passou 20 dias. Mas nós não vemos nenhum relato de Daniel dizendo, será que aconteceu? Cadê Deus? Está demorando tanto. Não. Daniel perseverou em sua oração. Ele não murmurou, a Bíblia não diz que ele falou nada, mas esperou 20 dias ou 21? 21 dias. E aí a resposta chegou, o anjo disse o porquê que ele demorou tanto, mas a resposta foi dada por Deus. Você está comigo? Então, quando você estiver em comunhão com Deus, quando você orar em nome de Jesus, tenha paciência. Vigie a sua oração para que ela não seja anulada. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Vamos para outro ponto. Quem está aprendendo alguma coisa hoje? Pronto. O próximo ponto é em contato com Deus. Na nossa apostila. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa relação, a nossa comunhão com Deus, ela se dá no Espírito. Diga, no Espírito. Deus, irmãos, ele não vai ter comunhão com a sua carne. Deus, ele não vai ter comunhão com a sua alma. Ele tem comunhão com o seu Espírito. Ele é Espírito. Abra lá em João, no capítulo 4. Não, antes, desculpa, abra em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Deixa eu abrir toda a versão aqui, que essa aqui está meio desviada. Versículo 23, diz assim, quem achou diz amém? Glória a Deus. Versículo 23. E o próprio Deus de paz o santifique completamente, e vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, esse versículo deixa bem claro sobre a existência das três partes do homem. O homem ele é tripartido, ele tem três dimensões. Eu até algum mês passado, eu acho, eu ministrei aqui na igreja sobre esse assunto, sobre as três partes do homem. Então o homem ele é um espírito. Diga, eu sou um espírito. Não, diga para você, para mostrar que você é uma pessoa. Eu sou um espírito. Tenho uma alma e habito num corpo. Você não é isso que você está vendo agora. Amém? Você não é carne, você não é osso. Você é um espírito. Amém? Deus nos fez Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que Deus é? Deus é espírito. Deus não é homem, Deus não é carne, Deus não é uma alma, Deus não é uma força cósmica, Ele é um espírito. Eu vou acelerar. Lá em João, no capítulo 4, temos aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá no poço de algum lugar, que eu me esqueci. E lá, tem aquele diálogo bem legal lá, bem interessante, e lá no final Jesus diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas essa declaração é que eu quero firmar, Deus é espírito. Então o contato que Ele tem conosco, a comunhão, a forma como Ele compartilha as coisas, é pelo Espírito, irmãos. Não é na sua mente natural. Não adianta você tentar entender Deus com a sua mente. Não adianta. Às vezes, quando eu era mais novo, eu ficava pensando, mas Deus...
E eu ficava viajando no negócio do espaço, né? Eu gosto ainda de ver essas coisas, negócio de espaço, buraco negro, essas coisas, eu dou maior valor. Aí eu acho que você já deve ter visto aqueles reelzinhos, né? Que mostra a Terra, aí depois mostra o Sol, aí depois mostra a estrela tal, não sei o quê. Irmãos, é uma imensidão de massa, de tamanho, que você... E pensar que Deus conta todas as estrelas e elas cabem todas nas palmas das mãos dele. Amém? A Bíblia diz que as estrelas ele conta, ele coloca tudo na mão dele. Se for pela mente natural, irmão, você pira o cabeção. E eu ficava nessas coisas. Mas por quê? Porque o entendimento de Deus não é pela mente humana, não é pelo psique, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Deus tem contato conosco pelo Espírito. Paulo diz assim, ó, que nós nos tornamos um só Espírito com Ele. Olha que interessante. Então, nascemos de novo, nós temos nosso Espírito recriado. Aleluia, que bênção. Temos nosso Espírito recriado. E nesse quesito de Espírito, o nosso Espírito foi recriado, irmãos, está tudo ok. Está tudo feito. Né? O próprio Espírito de Deus habita no nosso Espírito, ele é uma coisa só. Agora, a nossa alma, ela precisa ser transformada. Esse eu preciso abrir, Romanos no capítulo 12. Porque a alma, irmãos, Romanos no capítulo 12, eu vou falando aqui. Romanos no capítulo 12, versículo 1, ele vai falar sobre transformarmos a nossa mente. Amém? A nossa alma, irmãos, é onde comporta as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Está tudo na alma. E olha o que Paulo diz, o que devemos fazer com a nossa mente, com a nossa alma. Ele diz assim, ó, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que dessa forma você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para cá. Então, isso aqui que nós devemos fazer com a nossa alma. Nós nascemos de novo, o nosso espírito, ele é recriado, está tudo ok com ele. Agora, a nossa alma, Deus nos deu esse dever, de transformarmos ela, de passarmos a pensar como Deus pensa, de colocarmos na nossa mente os pensamentos de Deus, de expulsarmos os pensamentos que não vêm de Deus. Você sabia, o pastor falou domingo agora, ele disse que muitos pensamentos, irmãos, que vêm à nossa mente não são nossos. Outros estão aí por causa da cultura, da criação, da forma como a gente pensava no mundo, porque aceitamos Jesus, o nosso espírito é recriado, mas a nossa alma continua a mesma. Se você pensava em coisa errada, vai continuar pensando em coisa errada, até que o pensamento correto entre e tire o pensamento errado. Amém? O pensamento certo, irmãos, só sai... O pensamento errado só sai quando o pensamento certo entra. Não pense que se você ficar em uma posição passiva, Deus vai fazer todo o trabalho e você vai começar a pensar como nós pensamos, como a Bíblia diz, e vai começar a falar direitinho. Não, irmãos. Isso é um trabalho diário. Amém? É um trabalho cotidiano. Todo dia que tem que estar ali se alimentando da palavra. Todo dia, se possível, estar ouvindo uma ministração da palavra. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Aí você não sabe, eu não tenho tanta fé. É porque você não colocou fé aí para dentro de você. Amém? Aí eu não consigo pensar em fé, não consigo manter na fé. Começa a ouvir, começa a transformar a tua mente. Embora a fé não seja na mente, mas você precisa pensar em ter fé. Pensar em agir em fé. Então começa aqui. Está comigo? Então, você precisa ouvir, você precisa transformar. É um trabalho diário, irmãos. Se você pensar uma coisa errada, vai continuar pensando enquanto você não colocar o pensamento certo para dentro. Amém? Magni, o nosso corpo. 1 Coríntios no capítulo 9, por favor. Aleluia.
1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, diz assim, ó: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse texto é importantíssimo, meus irmãos. Olha para cá. Quem é que está esmurrando o corpo aí? Amém? Quem está falando é Paulo, a gente sabe. Quem escreveu o 1 Coríntios foi Paulo. Mas ele está dizendo, eu esmurro o meu corpo. Quem é que está esmurrando o corpo aí? Diga assim, o Espírito de Paulo. Diga assim, o Espírito de Paulo. O Espírito de Paulo estava esmurrando o corpo dele. O que é isso? É reduzindo ele à escravidão. Por quê? Porque o teu corpo, o nosso corpo, esse corpo que nós temos agora, ele é deturpado. Ele foi coisado pelo pecado, pelo diabo. E só vai ser resolvida essa parada quando nós formos glorificados por Deus e formos arrebatados. Amém? Jesus vai voltar, amém? Você vai ficar feliz quando Jesus voltar? Você fica sozinho aqui, eu vou subir feliz, amém? Fica você. Essa piada, meu Deus do céu. Não perde a graça não. Foi mal, deixa eu me recompor aqui. O Rominho tá rindo ali, eu tô... então nesse momento, quando nós formos ser arrebatados, num abrir e fechar de olhos, nosso corpo vai ser transformado. E aí, quando o nosso corpo é transformado, ele é revestido de glória, aí nós não temos mais problemas com o corpo. Mas aqui na terra, nós vamos ter problemas. Que tipo de problema? Ele vai continuar querendo pecar. Alô? Paulo diz mais lá na frente, em Gálatas, diz assim, ó, que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. É direto. É 24 horas por dia. Seu espírito recriado por Deus, influenciando a sua alma, vai orar, vai buscar a Deus e tal. E a sua carne, não, fica aqui, dorme até meio-dia. Amém ou não amém? Não, fica aqui, dorme mais um pouco. Não. Seu espírito, vai buscar Deus. E aquela sede vem. Da onde é que vem essa sede? Nosso espírito. Nosso espírito quer Deus. Nosso espírito foi recriado para isso. Agora a nossa carne quer dormir até meio-dia. A nossa carne quer relaxar. A nossa carne, não, eu quero comer mais sorvete, eu quero comer mais, eu quero ficar um balafão. É carne. Alô? Claro que tem exceções, eu não estou generalizando. Tem gente que tem problemas hormonais e tal, e por isso tem um excesso de peso. Mas a grande maioria é comida. É a carne pedindo aí você não esmurra a sua carne. Alô? É isso, é esmurrar. É sua carne pedindo coisa errada e você não vou fazer. Não vou comer. Não vou assistir. Não vou ouvir. Não. Quem faz isso? É o teu espírito. E ele está sempre ali alertando. Alertando, não faz, tal. Isso é coisa da carne. Amém? Nós precisamos entender essas coisas para que nós possamos desenvolver uma comunhão com Deus legal. Entendermos que nós somos essas três coisas, entendermos que essas vontades que às vezes são ruins não vêm de Deus. Não significa que você é um pecador ainda. Não é. Essas coisas acontecem com todo mundo, com o pastor, com os maiores pregadores. A carne continua lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Amém? Você entendeu isso? Então a comunhão com Deus, o agir de Deus, o compartilhar de Deus, a comunhão com Deus, ela se dá no seu espírito. E principalmente, falando, mais uma vez, principalmente quando nós temos uma vida de oração, e essa vida de oração em línguas. Alô? Amém ou não amém? Quando nós oramos em línguas, nós desenvolvemos comunhão com Deus. Glória a Deus, vocês entenderam essa parte? Então, o nome da nossa matéria é o quê? Comunhão com Deus e com o quê? Glória a Deus. Comunhão com Deus e com a igreja. Aleluia. Irmãos, igreja é um negócio espetacular. Eu amo a minha igreja, eu amo congregar, porque igreja,
tem um significado, igreja significa eclésia, aqueles que são chamados para fora, né? O irmão Rick Renner traz uma revelação muito legal, acho que no Pedras Preciosas, que ele diz que não é só um povo que é separado para fora, mas é um povo que sai levando a sua cultura para influenciar os outros. É diferente. Estão comigo? Eclésia não é só você separado para ser santo, é isso, mas separado para levar a cultura do reino de Deus para os outros. Amém? Isso é eclésia. Mas eclésia também, igreja, é o corpo de Cristo. Amém? Então eu gosto de pensar assim, não, deixa isso aqui mais para frente. Vamos abrir lá, 1 Coríntios no capítulo 12. Bem rápido, 1 Coríntios no capítulo 12. Diga assim, eu sou igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Glória a Deus. Olha, o versículo 13 diz assim, ó. Pois em um só Espírito fomos... Não, desculpa. Versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Amém? Então, igreja, ser igreja, ter comunhão com a igreja, é você compreender que a igreja é o corpo de Cristo. Diga amém. E você fazendo parte do corpo de Cristo, você é alguma parte do corpo de Cristo. Você é algum órgão, você é algum membro, você faz parte do corpo de Cristo. Então, a verdade é que Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo dele. Então, Cristo não pode ser o cabeça de uma mão. Amém? Cristo não pode ser o cabeça de um dedo decepado. Cristo é o cabeça da igreja, o seu corpo. Amém? Então, quando você nasceu de novo, você é inserido no corpo de Cristo. Você passa a se tornar, tá certo? Você vira o corpo de Cristo. Aceitou Jesus, você entra, é inserido. Nós aprendemos lá na frente, no discipulado, que esse é um dos tipos de batismo. Nós somos batizados no corpo de Cristo. Amém? Então, como corpo, você precisa entender que você precisa do seu irmão. Vou dizer de novo, aí você dá um amém bem glorificado. O que foi que eu falei? Você, como corpo de Cristo, precisa do seu irmão. Você precisa dessa pessoa que está ao seu lado. Amém? Essa pessoa que está do seu lado pode ser o seu coração. Você já viu um corpo sem coração funcionar? Dá para ver, mas funcionando sem coração, pode funcionar por algum momento, mas vai morrer. Até mesmo, irmãos, aquele nosso dedo mindinho, lá do pé, cadê a Sibeli? A Sibeli está aqui. Aquele dedo mindinho do pé, quando ele bate na quina da cama, bem miudinho, às vezes você esquece da existência dele, mas quando ele está doente, quando ele bate num canto, todo o corpo diz, ai. É ou não é? Aleluia. Então você é inserido no corpo, irmãos. Você precisa entender que você faz parte do corpo de Cristo, que você é importante para nós, que você é importante para essa igreja. Ah, Magno, mas eu ainda não faço nada ainda, mas você vai fazer. Você vai descobrir a sua função no corpo de Cristo, vai entender o propósito de Deus e vai nos abençoar com a unção que Deus compartilhou só com você. Você foi ungido pelo Espírito Santo e tem algo que só você pode fazer nessa igreja. Só você pode fazer, sei lá, em outra igreja, porque não, ficou feio agora. Desculpa. Só você pode fazer algo aqui na igreja, com a unção que Deus te deu. Ô, irmãos, isso é poderoso. Não pense que Deus unge uma pessoa para poder ela se sentir o bichão. Não, irmãos. A unção, a habilidade que Deus dá a alguém é para abençoar o próximo. Isso é comunhão. Ô, irmãos, como eu sou abençoado nessa igreja, irmãos.
Como eu sou abençoado, se eu for contar os testemunhos aqui que eu tenho, sei lá, as, as contas apertando, chega aqui, um irmão abençoado vem guiado por Deus e pá, me dá o dinheiro. Não aconteceu uma nem duas, graças a Deus. Por quê? Porque eu estou inserido no corpo. Porque eu estou na igreja, porque eu estou ouvindo. Paulo não. O escritor de Hebreus diz assim, ó. Vamos abrir lá, para não falar errado. Hebreus no capítulo 10. Isso acontece, os benefícios do corpo vêm até você porque você está congregando. Se você não está congregando, você é um dedo decepado, como eu falei. Vai morrer. Pode ali aparecer que está normal, mas não está. Se você está desligado do corpo. Hebreus no capítulo 10. Sobre congregar. Eu quero incentivar você, o pastor Romulo ministrou, acho que alguns meses passados também, sobre congregar. Foi uma bênção, irmãos. Não é porque eu é meu irmão não, mas o bicho prega. Foi bom. Ô pregação medonha. A gente fala, né? Calcanhense. Ô pregação medonha. Ele falou justamente sobre, baseado nesse texto aqui, ó. Hebreus no capítulo 10, versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, nós vemos muito claro aqui, o escritor de Hebreus nos estimulando, nos incentivando a nos congregar. Jesus, irmãos, se congregava. Se Jesus se congregava, irmãos, mas e nós? Nós precisamos nos congregar. É no congregar, é na comunhão com a igreja, onde nós começamos a compartilhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. Não ache que você vai se tornar, ter o verbo, o jeito, o verbo da vida de ser, sem se congregar. Alô? Nós temos uma visão, irmãos. E para isso pegar em você, você precisa congregar. Você precisa estar junto, você precisa estar sendo banhado com as unções que Deus colocou no corpo de Cristo. Não adianta, não existe uma vida satisfatória em Deus, em pessoas que não se congregam. Está faltando algo. Está faltando algo. Você precisa se empenhar, irmãos, para estar congregando. É importante, em um culto, irmãos, um culto, uma palavra dita em um culto pode mudar a sua vida para todo sempre. Pode ser um divisor de águas, pode ser algo que vai mudar a sua vida. Agora, se você faltar, justamente no dia que Deus quer te alcançar. A Bíblia fala, deixa bem claro, que existe o dia da visitação. Amém? Existe um dia X que Deus vem para marcar você, marcar uma igreja. Amém? E se você faltar nesse dia? Alô? Então nós não podemos ter, aliás, nós não temos esse costume de não nos congregar. Nós nos congregamos sim. Amém? É importante estarmos em comunhão, é importante entendermos a importância de que é ser igreja, de que é ser corpo. Entender que você faz parte disso, entender que você é alguém importante para essa igreja. Amém? Normalmente o diabo vai atacar nisso aí. Vai dizer, eles nem lembram de você. Você não faz nada tão importante. Não, irmãos. Por mais que você se considere um dedo mindinho, mas você é importante. Amém? Agora, eu quero abrir. Deixa eu avançar aqui. Então, para se congregar, você que está fazendo discipulado, talvez você seja novo nessa igreja, mas nós temos, nas terças-feiras, nosso culto de oração. Agora você entende, oração, comunhão com Deus, né? É importante você estar aqui como igreja, como membro dessa igreja, no culto de oração. Quintas-feiras nós temos culto de ensino, que nesses próximas semanas nós estamos ministrando o discipulado. Nos domingos nós temos os cultos de celebração e alguns sábados nós temos, terceiro sábado, culto de jovens, segundo sábado agora, né, daqui a 2 dias, culto de casais. Bimestralmente nós temos culto de mulheres, né? E esse eu vou me deter um pouco mais, vou pular esse assunto aqui.
porque eu acho isso muito importante, que é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos abrir lá, em Hebreus. 1 Coríntios. Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Quem achou diz amém? Diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, diga, discernir o corpo. Não, diga mais alto. Discernir o corpo. Come e bebe juízo para si. Então, olha para cá. Foi uma leitura mais extensa, mas é necessário a gente falar. Por quê? Porque isso aqui é uma das coisas que traz, às vezes, um pouco mais de espanto para as pessoas que vêm de outras congregações, de outras igrejas, outras denominações, para o verbo da vida. Por quê? Porque, infelizmente, existe uma interpretação errônea nas outras igrejas, né, com relação a esse texto. Por quê? Porque esse texto, irmãos, isso é uma celebração à comunhão do corpo. Esse é o âmago desse texto. Amém? A celebração da comunhão com o corpo. O discernir o corpo. Quem é o corpo? Diga, o corpo de Cristo. A igreja. Amém? Então, muitas pessoas pensam, eu estou indigno para tomar a ceia, eu pequei. Né? Muitas pessoas pensam isso lá fora, em outras igrejas. Mas, irmãos, você que pecou, eu tenho total certeza que, pelo fato de você estar aqui, vindo para cá, se congregar, vir para a igreja, ouvir a palavra, é porque você não tem prazer no pecado. Amém? Se você quisesse continuar pecando, você não tinha virado crente, continuar lá no mundão. Concorda comigo? Mas você veio para a igreja, você aceitou Jesus, por quê? Porque você repudia o pecado. Mas mesmo repudiando o pecado, às vezes nós falhamos. Amém? Nós falhamos, nós cometemos erros e pecamos. Mas lá em 1 João diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ele que foi tentado em todas as coisas, como a gente foi, mas sem pecado, ele pode se compadecer de nós. E ele nos justifica. O seu sangue já lavou todos os nossos pecados. Nós não precisamos temer o pecado. De fato, nós recebemos a nova natureza de Deus quando nós nascemos de novo. E essa natureza de Deus, irmãos, ela nos dá total habilidade e poder para vencermos o pecado. Na verdade, o pecado foi aniquilado na cruz. Você sabia disso? Foi aniquilado. Ele não tem mais poder sobre aqueles que nasceram de novo. Mas, se por um acaso alguém pecar, não tenha medo nesse sentido. Corra para Deus. Corra para a igreja. Corra para a comunhão. Porque Jesus é o seu advogado. Você se arrepende, pede perdão a Deus, não pratica mais aquele pecado e está tudo ok. Amém? Agora, muitas pessoas pensam, voltando para aquilo que eu queria dizer, come e bebe indignamente. Eu estou em pecado, então eu não vou tomar a ceia. Não, irmãos, em nenhum desses versículos, Paulo incentiva alguém a não tomar a ceia. Amém? Você leu o texto comigo? Não tem nenhum versículo que diz, se você estiver assado, assim ou assado, você não toma ceia. Não, pelo contrário. Ele manda você examinar a si mesmo. Amém? Você examinar a si mesmo é uma introspecção, né? Você vai meditar, vai pensar no que você fez, no que você deixou de fazer. E se você encontrar alguma falha, você pede perdão a Deus. Pai, eu peço perdão porque eu encontrei essa falha. Eu não vou mais praticar esse pecado. E vai estar tudo ok. E aí você ceia. Amém? Magno, mas lá na outra igreja que eu fazia parte, tinha que fazer o discipulado. Para depois ser batizado nas águas,
para então eu poder ceiar. Amém? Existe igreja assim, eu fiz parte de uma assim. Mas, irmãos, você há de convir comigo. Pensa só, o camarada veio hoje e aceitou Jesus, é um exemplo. O camarada veio hoje e aceitou Jesus. E assim que ele aceitou Jesus, houve arrebatamento, nós fomos para o céu. Você acha que lá no céu, lá na festa dos 7 anos, lá das bodas do Cordeiro, Jesus não vai dar a ceia para ele? Irmãos, aceitou Jesus aqui agora, se for arrebatado, se for para o céu, vai participar da ceia com Jesus. Amém? Então, se o cara que aceita Jesus, se for arrebatado naquele momento, vai cear, por que que nós, os bichão aqui na terra, não vamos impedir de alguém tomar a ceia? Amém? Não faz sentido. Se o camarada é apto, quando aceita Jesus, a cear com Jesus nos céus, ele não pode cear com a gente aqui na terra? Amém? Então, você tem que participar do corpo. E agora, vindo para essa parte, o caldo mais grosso, discernindo o corpo. Discernir o corpo, irmãos, nada mais é você considerar os seus irmãos. Considerar a sua igreja. Considerar o seu pastor. Amém? Isso é discernir o corpo. E eu não li o texto todo, mas né, a gente viu o final que ele diz, ó, quem não discerne o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, aquela pessoa que não está nem aí para a igreja, que não está em comunhão, não busca ter comunhão, e de fato desconsidera a igreja, desconsidera o pastor, desconsidera as nossas orientações inspiradas por Deus, essa pessoa é a que está indigna de tomar, é essa pessoa que é indigna. Amém? Se ela entender que ela é indigna, que ela não está, como é que se diz, que ela está desonrando a Deus, pecando, ela vai, se arrepende e toma ceia. Mas esse indignamente é justamente isso, é você desconsiderar a igreja. E, irmãos, isso é muito, 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 muito sério. Porque nós vemos, irmão, que ele vai falar no contexto, não vou ler o texto todo para a gente ganhar tempo, mas ele vai dizer que existem pessoas que estão doentes, e não poucas que morreram por causa que não discernem o corpo de Cristo. Isso é muito sério. Pessoas que desconsideram a igreja, acham que é só um clube social. Não, a igreja tanto faz, eu posso ir para essa. Não, mas se der na minha telha, eu enjoar, eu vou para a igreja Y, vou para a igreja X. Não, irmãos, não é assim. Nós somos lavoura de Deus, a Bíblia fala assim, nós somos a plantação de Deus. Então, Deus te plantou no canto que Ele quis. Se você entende que Deus te chamou para você estar nessa igreja, no Verbo da Vida, você foi plantado aqui. E eu não sei se você tem experiência, eu não tenho muita não, mas se você ficar pegando uma planta, você planta ela em um lugar, passa uma semana, você arranca, bota em outro. Passa mais 3 dias, você arranca, bota em outro. Aquela planta não vai resistir, ela vai morrer. E é isso que acontece, as pessoas não estão discernindo o que é a igreja, o que é o corpo, a importância do que é isso. No contexto histórico desse tema, desse texto de 1 Coríntios no capítulo 11, os irmãos lá de Corinto, eles estavam assim, ó, eu não vou me misturar com aquela galera ali não. Vou misturar não, porque eles são de Paulo. Eu gosto mais de Cefas, Pedro. Aqueles ali não vão me misturar não, porque eles só gostam de ouvir Apolo. Eles estavam divididos, estavam desconsiderando os irmãos, não estavam nem aí para os irmãos, e quando chegava a hora da ceia, porque a ceia naquela época era um banquete mesmo, não era esse pedacinho de pão e um pouquinho de vinho que a gente toma, era uma ceia. Aí quando chegava a hora de comer, eles se separavam, não estavam nem um para o outro e não esperavam. Para esse, eu e minha turma aqui que gosta de Apolo, a gente comer isso aqui, para mim está ok, vamos encher o nosso bucho e os outros que se virem. Você está entendendo? Isso, eles estavam desconsiderando o que era o corpo. Trazendo para nós, irmãos, nós temos que considerar a igreja, nós temos que considerar as considerações do nosso pastor. Sabe, irmãos, eu acredito que hoje eu posso falar isso,
Mas existem pessoas que já morreram, irmãos, porque não consideraram os conselhos da nossa igreja através do nosso pastor. Infelizmente, pastor, não faça isso, não case, não namore, não vá para lá. A pessoa, eu caso, eu namoro, eu vou me embora. Passou nem um ano, essa pessoa faleceu. É sério, é muito sério, isso continua acontecendo hoje. O pessoal está doente porque não considera a igreja, não considera, tomam decisões, eu vou me embora, eu vou para outro emprego, outro estado, outra cidade e acabou-se. Não, irmãos, não é assim não. Você está inserido em um lugar, você está plantado. Amém? O nosso pastor, a Bíblia fala que ele vela pelas nossas vidas, ele tem cuidado por nós. Aí a pessoa vem, pede um conselho para o pastor, aí sai e esquece tudo que o pastor falou e faz tudo o contrário. Alô? Isso não é considerar o corpo de Cristo. Não é considerar o corpo de Cristo. Amém? Isso, nessa forma de pensar, de achar que a igreja é qualquer coisa, é um clube social, é uma coisa qualquer, esse tipo de pensamento é o que te torna indigno. Amém? E aí, por não considerar, por não discernir o corpo de Cristo, você está indigno e corre um sério risco de padecer. Amém? Amém ou admin? Então, ser corpo, ser igreja, é você considerar o corpo, considerar as unções que estão aqui, considerar as unções dos seus irmãos que estão ao seu lado, entender que você precisa do seu irmão. Isso é ter comunhão. Entender que você precisa falar a mesma coisa. Entender que você precisa vestir a camisa do time mesmo. Vestir a camisa do time. Já que você está aqui, está plantado aqui, põe a mão na massa. Procura compreender da parte de Deus a tua função no corpo de Cristo, para que você possa ter comunhão com o corpo, para que você possa ter compartilhamento, comunicação. Você está comigo? Essa palavra é para te motivar, para que você possa estar inserido no corpo de Cristo de fato, fazendo alguma coisa. Amém? Você não é um apêndice do corpo de Cristo. Alô? Você não é uma berruga, que nem o povo fala aí. Você não é uma berruga do corpo de Cristo, não. Você tem uma função, você faz parte do corpo de Cristo. Você precisa compreender isso, isso é discernir o corpo. Rapaz, eu estou inserido aqui, o que eu posso fazer? Talvez no começo você não saiba bem ao certo se você tem um chamado ministerial, se você tem um chamado para estar no Ministério de Socorros, mas procura alguma coisa, procura o pastor, procura os pastores. Pastor, o que eu posso fazer? E ele vai te dar uma orientação. Ele vai te dizer alguma coisa. Com toda certeza, irmãos. Irmãos, tem trabalho para a gente, irmãos. Tem muito trabalho para a gente. Tem muito trabalho nessa igreja. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Muita coisa que a gente nem imagina que vai fazer. Mas nós vamos fazer, porque Deus vai revelando. E Deus quer te usar para fazer essas coisas. Talvez essa coisa que esteja na sua cabeça... Eu falo inspirado agora. Talvez essa coisa que está na sua cabeça não esteja acontecendo nessa igreja porque você ainda não colocou à disposição o seu talento. Alô? Mas aqui não tem tal coisa. É porque Deus quer te usar para fazer essa tal coisa nessa igreja. Amém? Então talvez não tenha ainda, não tenha uma clareza do que Deus tem para você fazer, assim tal, um chamado talvez, mas você precisa buscar, tá trabalhando e se inserir no corpo de Cristo, fazendo alguma coisa. Isso é vida para você, irmãos. Não pense que isso é peso, não pense que isso vai te desgastar. Não, pelo contrário, isso vai te avivar. Você vai ser vivificado, porque você tem uma função. A melhor coisa que se tem na vida é quando você entende o propósito para o qual você foi chamado. Quando você entende o que fazer. É muito ruim, mas quando você vai, por exemplo, para um emprego novo, aí você não sabe nada. Né? É ruim, é chato, né? Aí você fica dependendo de alguém, né? que tal, e é um pouco chato. Mas deixa eu te dizer, com o tempo vai aparecer. Com o tempo você vai entender. Com o tempo você, rapaz, eu sou bom nisso, rapaz, eu posso fazer isso. Rapaz, eu vou dar essa ideia para o pastor. Isso é ser corpo. Isso é discernir o corpo. Entender o que é o corpo de Cristo. Fazer parte do corpo, deixar de ser uma berruga. E ser
algo importante para nós, porque você é importante, irmãos. Por mais que a Paulo ainda diz assim, ó, rapaz, aquele órgão, aquele membro que parece mais indecoroso, a gente adorna ele com a melhor roupa. Até você achando que é uma coisinha de Jesus, você vai ser honrado nessa igreja. Nós estamos só esperando você revelar o seu dom, você estar à disposição, colocar o seu dom à disposição para que nós possamos ser abençoados pela sua vida. Nós estamos com essa expectativa, irmãos. Tem muito trabalho, irmãos. Deus levantou essa igreja para ser um farol nessa cidade, nesse estado. E tem muito trabalho, irmãos. Eu gosto de falar isso. Tem muito trabalho. E a gente está se posicionando para isso. Está se posicionando para arregaçando as mangas. A galera vai e outras vão ser levantadas. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você agora compreende o que é discernir o corpo de Cristo? Discernir o corpo de Cristo é você entender a importância dele. Amém? Amém ou é de mim? Você foi abençoado? Glória a Deus. Desculpa aí qualquer coisa, eu me esforcei o máximo para estar falando como eu falei, né? É muita coisa e eu acredito que eu precisava ser conduzido pelo Espírito. Eu acredito que eu fui. Você foi abençoado? Glória a Deus. Boa noite, gente. Paz. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Muito bom receber as orientações do nosso discipulado. Tem muitas pessoas que não entendem algumas coisas sobre a ceia, né? E hoje nós fomos iluminados, né? Sobre a questão de Santa Ceia. É uma das áreas que as pessoas têm mais dúvida, que mais nos perguntam e ficam incomodadas com o jeito, o verbo da vida de ser, né? Porque não entendem a ceia. Porque a religião fez um paradigma, né? Fez uma marca nas pessoas a respeito da ceia, não compreendendo o que o texto fala. E aí, algumas pessoas, por exemplo, me perguntam sempre, comum, porque aqui na nossa igreja as crianças ceiam, né? As crianças ceiam. E acham estranho isso, né? Por que as crianças ceiam? Porque as pessoas aceitam Jesus e a gente dá logo a ceia para ela, né? Nós somos criticados por causa disso. Mas, biblicamente falando, o Magno já explicou aí perfeitamente, uma pessoa que pode cear com Jesus no céu, ela pode cear conosco aqui, amém? Então, seguimos essa regra, a regra de Jesus. Para quem Jesus dá o pão, nós damos o pão. Para quem ele dá o vinho, nós damos o vinho, né? Então, as crianças, ele diz, das tais é o reino dos céus. Né? Das tais é o reino. E ele disse para os discípulos, o pessoal levando as crianças para Jesus, e os discípulos não queriam deixar, e Jesus disse assim, ei, deixa as criancinhas virem a mim, não impeçam que elas venham até mim. Amém? Então, ele disse, porque delas é o reino. Então, nós damos a ceia para as crianças também aqui. Amém? Porque delas é o reino dos céus. Jesus disse, se vocês não se tornarem como as criancinhas, vocês não vão entrar no reino. Amém? Então, não fazemos à toa, fazemos direcionados pela palavra, em primeiro lugar. Amém? Então, também servimos a ceia antes do discipulado para as pessoas, né? Também não precisa estar batizado. É o nosso jeito de fazer. Por quê? Porque se elas aceitaram Jesus, nós já chamamos de irmão, nós já dizemos que a pessoa vai para o céu. Você não diz para uma pessoa que ela não vai para o céu. Depois, você aceitou Jesus agora, mas... Não, você agora é um cidadão do céu. É assim ou não é? Amém? Então, se ela participa da ceia lá no céu, ela participa aqui na Igreja Verbo da Vida.